A gente continua falando desse assunto, né, Ivan? Exato, para falar mais aí sobre essa mutação, sobre a pandemia, de forma geral no estado de São Paulo, conversamos agora com o Dr. Newton Gonçalves Júnior, Sheila. Ele é professor de pneumologia do Centro Universitário São Camilo, médico da linha de frente do coronavírus. Dr. Newton, obrigado por atender aqui a Band News FM. Queria começar a nossa entrevista justamente por essa informação do Josino, né? A chegada de uma nova cepa, essa aqui identificada lá no Maranhão, aumenta mais a preocupação? A gente sabe que as mutações são normais, mas o que tem se falado é justamente do perigo dessas novas cepas serem mais contagiosas e até mais graves, né? Quando a doença, quando a pessoa contrai a doença. Obrigado mais uma vez por nos atender. O que a gente pode falar sobre essa nova cepa, Dr. Newton? Bom dia, Ivan, Sheila e a todos que nos ouvem. E sim, com certeza é uma preocupação grande a respeito de nós termos uma nova variante, uma nova cepa, né, chegando aí no território brasileiro. Nós sabemos e vimos isso muito recentemente, vivendo essa segunda onda, o quanto isso foi relacionado justamente a uma nova variante do coronavírus, dessa que se iniciou em Manaus, né? E devido justamente a essa característica de uma maior transmissibilidade, a rápida, né, aumento dos casos e com isso também a proporção de casos graves, levando o que nós vimos aí no mês de março e abril, o caos na saúde que nós vivemos aqui no nosso país. Então, toda vez que a gente tem uma nova cepa, uma nova variante, né, é normal essas mutações, algumas realmente elas não representam nenhum risco a mais, nenhuma gravidade a mais, porém essa da Índia, ela também parece ter essa característica de ser uma variante com uma maior capacidade de transmissibilidade, de replicação, e isso realmente nos preocupa porque sabemos que nós podemos ter aí uma nova onda, uma nova disseminação, justamente com uma nova variante circulando aqui no país. E aí, quais seriam, doutor, as medidas necessárias num caso como esse? Os cuidados a serem tomados são exatamente os mesmos, independentemente de qual seja essa variante do coronavírus em circulação? Ou quando a gente olha para fora, para os outros países que adotaram medidas, por exemplo, de fechamento mesmo, de impedir a entrada via terrestre ou mesmo fechando aeroportos, o que é necessário, o que é fundamental de adoção de medidas num momento como esse? Com certeza eu acho que nós devemos ter uma ação muito integrada e planos de ação e de controle contra isso. A primeira coisa, justamente o que você mencionou, eu acho que nós temos que ter sim barreiras e um controle muito rigoroso das nossas fronteiras, principalmente de aeroportos, né, de navios como esse, justamente que foi o que, né, trouxe esses primeiros casos aqui para o nosso país, né? Então acho que ações elas são imprescindíveis, não só nessas barreiras, mas estar preparado para uma testagem realmente grande, eficaz e rápida das pessoas que estão chegando, de a gente poder ter também processos de quarentena para as pessoas, para que simplesmente não haja uma disseminação aí sem controle. Por outro lado também, eu acho que vale ressaltar todas as medidas que nós vimos tendo aqui com a população e que todos devem continuar tendo, que é os cuidados individuais, que é dentro do maior possível, distanciamento social, né, uso de máscara, uso do álcool em gel, isso que a gente já vem fazendo há um ano, que são as medidas individuais que nós temos. E a terceira linha, claro, é insistir na vacinação, que quanto mais rápido a gente tiver uma vacinação em massa, o acesso da população à vacinação, é isso que nós temos visto em outros países, por exemplo, que estão realmente caminhando muito melhor para um controle da pandemia e diminuindo intensamente o número de casos, o número de mortes de pacientes com coronavírus, e já, inclusive, sinalizando um retorno a uma vida próxima do que a gente tinha ao normal, que nós, infelizmente, ainda não estamos tão perto assim.
Quando fala de barreira sanitária é muito triste, né? A gente lembra, Sheila, conversando com o prefeito de Guarulhos aqui no Band News São Paulo, ele falou que desde o começo da pandemia, o que ele pediu para o governo federal ajudar a implementar uma barreira sanitária no aeroporto de Guarulhos, é um hub gigantesco, né? E nada, nunca saiu do papel. Aliás, o Josino acabou de falar aqui, ó, quem chega, quem sai, ninguém é testado, ninguém, não tem uma medição de temperatura, nada. Doutor, o senhor falou aí sobre a situação de quem trabalha na linha de frente, de quem está atendendo esses casos. Como é que está a situação hoje, né? Recentemente o governo de São Paulo anunciou uma nova flexibilização daquele Plano São Paulo. O centro de contingência, os médicos falaram que não recomendariam essa flexibilização agora, porque os números não são bons. O senhor que trabalha diretamente aí no atendimento, observa essa situação, mais pessoas jovens internados e que o número tem crescido, está estável, está diminuindo? Qual é a sua percepção? Nós vimos realmente aí nós vivemos, né, o mês de março, abril, assim, talvez o momento mais caótico do sistema de saúde em todos os níveis, não só aqui no estado de São Paulo, mas como o Brasil inteiro, né, onde infelizmente um número muito acelerado de casos, um número de pessoas realmente precisando de internação, e os recursos, os leitos, né, de enfermaria, os leitos de internação, os leitos de UTI, não sendo suficientes para atender a demanda das pessoas que precisavam. Isso realmente foi uma situação, assim, extremamente triste e preocupante que todos nós vivemos e que eu acho que todos puderam saber sobre isso, né? Agora, pelo final de abril, mês de maio, nós estamos entrando já numa situação mais estabilidade, né? Não que houve um controle, eu não tenho essa percepção que nós saímos totalmente da segunda onda, eu acho que ainda existem muitos casos, houve uma diminuição, talvez, dessa rápida proliferação de pessoas infectadas e necessitando o serviço, mas o número de pessoas que necessitavam ainda de atendimento médico, de internação, continuou muito intenso desde então. Nós tivemos apenas uma sensação, um pequeno momento ali de estabilidade. E isso, nessa última semana, também já tem mudado, e já várias cidades do estado, do interior, e mesmo na capital, já é perceptível um novo pequeno aumento, novamente, de pessoas aí necessitando e procurando atendimento médico. Isso é extremamente preocupante, né? Quando nós colocamos, por outro lado, flexibilização de medidas, né? Acho que isso tem que ser um controle tão rigoroso e realmente nos preocupa. No momento em que a gente não teve um controle, nós não saímos totalmente dessa segunda onda e a gente começar a abrir, flexibilizar medidas onde vai propiciar uma maior circulação de pessoas aglomeradas, e a gente sabe o que isso dá, que é novamente aumento de casos. A gente encerrar, eu queria só fazer mais uma pergunta, Sheila. Doutor, no começo, e aí para entender um pouco do impacto da vacinação, né? Porque sempre há muitas perguntas sobre vacina aqui no nosso WhatsApp, enfim, nas nossas redes sociais. No começo da pandemia, a gente tinha um número muito grande, né, de profissionais da linha de frente sendo infectados, número de afastamentos. Isso chegou a ser um problema a ser contornado aí por secretarias de saúde de todo o país, né, a falta de pessoal, por exemplo, para trabalhar em UTIs, e aí a categoria começou a ser vacinada. O que o senhor percebe em relação a esse tipo de fato, né, do afastamento? Diminuíram os números de afastamento dos seus colegas, de contágio? Quer dizer, o senhor tem visto que a vacinação para esses grupos tem produzido bons efeitos no controle da pandemia? Sim, isso nós temos visto de uma maneira muito impactante, né? Exatamente, o acesso à vacina dos grupos que já puderam, né, a ter o acesso, que foi profissionais da saúde, e não só isso, destaco também pessoas, né, de uma camada de idade mais idosa que também já tiveram acesso. É nítido como nós podemos observar a queda do número de casos entre essa população específica, né? E isso não é uma coisa vista só no Brasil, mas é vista no mundo inteiro, né? Então, a evidência está clara para a gente o quanto o efeito da vacina ela é positiva
no sentido do controle da pandemia e no sentido do controle dos casos, de diminuir o número de casos e principalmente diminuir o número de casos graves e o número de mortes. Então, isso foi nítido. Realmente, após a vacinação, houve uma redução muito importante de casos e de morte entre profissionais da saúde e também das faixas etárias que já receberam a vacinação plena, ou seja, já receberam as 2 doses de imunizante. A vacina funciona e a gente precisa continuar tomando cuidado, porque mesmo com esse resultado, né, Sheila, o que o doutor falou é que a velocidade diminuiu, mas as pessoas continuam se contaminando, então é preciso ter muito cuidado. Não pode baixar a guarda, esse é o resumo sempre, né? Não tem muito jeito. Dr. Newton Gonçalves Júnior, professor de pneumologia do Centro Universitário São Camilo, médico da linha de frente nessa pandemia. Obrigada pela entrevista, doutor. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Um bom dia. Obrigada, bom dia.